lá, pessoal. Viu alguém que faltou ontem? Quem faltou aí tem que pegar o conteúdo com alguém aí, que eu já passei o conteúdo ontem, tá? Do que a gente vai aprender. Acho que, se eu não me engano, faltou passar do René Descartes, ou eu consegui concluir? Você passou? Deu para passar? Na lousa passou. Consegui explicar o que é? Não, você estava na razão, não. Tinha a parte explicada. Aí para passar na lousa eu não passei, né? O que é René Descartes. Então eu vou... Precisa voltar lá na razão ou pode seguir? Pode seguir, pode seguir. Deu para entender o que era a questão da razão, do pensamento, do racionalismo? Deu para entender essa parte? Sim. Tá, então a gente segue a partir da autonomia. Segundo Kant, 1724 a 1804, a capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação por ela estabelecida. Vocês têm noção do que é autonomia? Sabem o que é autonomia? Não? Ninguém faz ideia do que seja? Hã? Faz parte da autonomia, a independência. Alguém mais consegue dar uma resposta do que é autonomia? Bom, a autonomia, quando fala-se do ser humano, é aquele que é um ser humano autônomo. Ele não depende de outras pessoas para fazer diferentes coisas. Por exemplo, vocês têm autonomia? Hã? Vocês têm autonomia? Tem ou não tem? Quem falou que tem autonomia? Hã? Quem? Eu falei, você tem autonomia? Você tem, querido, autonomia? Tem. Quantos anos você tem? 16. E já tem autonomia? Acho que sim. Bom, quando fala-se de autonomia, eu já vou ter que entrar aqui também na questão da liberdade. A autonomia é você ter clareza e firmeza naquilo que você está dizendo. Quer dizer, você tem autonomia de chegar no teu pai e na tua mãe e falar o que você pensa? Você consegue criar a sua independência nesse? Hã? Você pode chegar lá neles e vai falar assim: olha, pai, eu vou fazer o que eu quero, eu vou chegar a hora que eu quero, eu vou comer o que eu quero, eu vou beber o que eu quero, eu vou vestir o que eu quero. Tem essa autonomia? Hã? Não? Não, vai chegar a hora que eu quero. Esse tipo de autonomia você já tem, chegar a hora que quer. E as outras? As outras autonomias não. Vamos entrar aqui também já nessa questão de liberdade. Condição daquele que é livre, capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência e autonomia. Então, tanto a autonomia quanto a liberdade, elas andam juntas. Você precisa ter autonomia e a liberdade. Mas em que momento você vai conseguir ter autonomia e liberdade tudo junto? A partir do momento que você vira adulto? Hã? Sim? Na idade de vocês, ou antes da idade de vocês, não consegue criando essa autonomia e essa liberdade? Hã? Por exemplo, toda essa suposição que eu falei para ele, vocês conseguem chegar no pai, na mãe de vocês, ou em quem cuida de vocês e falar tudo isso? Hã? Dá para falar tudo isso? Dá ou não dá? Alguns falou que dá, né? E outros
A maioria ficou quieto aí. Pra falar você dá, o problema é Hã? as consequências depois. Até dá pra você falar, mas aí depois você dá um pouquinho. Geralmente, voltando lá na questão da ética, os pais, eles já deixam as normas estabelecidas. E geralmente os pais querem que cumpra essas normas estabelecidas até por volta, até quando eles quiserem que você cumpra aquilo, né? E geralmente não há uma negociação entre eles, né? Aquilo que ele falou é aquilo que ele quer que cumpra e pronto. Vamos trazer isso aqui para a escola. Você tem autonomia para vir da forma que você quer? Não. Hã? Você tem? Não, não tem. Você vai vir de boné? Você vai de boné, mas não tem. Portão. Tem alguns aí que tá sem camisa da escola, mas não sei como que conseguiu entrar, porque geralmente barram. Não, professor, eles não vai mandar você tirar sua blusa de frio, né? Mas Já pediram pra tirar. pra ver aí a alça da camisa. Tá, mas nesse contextualização é uma norma que foi sugerida pela escola. E eles, se você for tentar contestar, você tem o direito de contestar, mas geralmente não vão abrir exceção, né? Não vão querer mudar uma regra, né? E o que acontece? O ser humano está totalmente livre e autônomo, ele precisa ir adquirindo isso no decorrer da sua vida, tá? Por exemplo, todas essas coisas que eu falei, referente a você falar isso com o pai de vocês, provavelmente ele ia te dar uma resposta mais rígida para você, né? Não todos, mas a maioria dos pais, né? Agora, se você falasse isso por volta do... Vocês estão agora o quê? Com 15, 16 anos, não é isso? Mas vamos supor que você falar isso daqui a 10 anos. Você está morando lá com seus pais, na mesma casa deles, e daqui a 10 anos vocês falam a mesma coisa. Você já vai estar com essa tal autonomia e liberdade? Não vai ser bem assim, né, professor? Hã? Vai ser bem assim, não vai ser. Os pais é assim, Oi? a partir do momento que vocês estão no teto dele, é assim. Exatamente, né? Porque o que acontece? O que acontece? Mesmo que você tenha lá por volta dos seus 27, 28 anos, a edificação ali é deles, né? Então ele tem o direito de pôr as regras deles, né? E se você já está lá por volta dos seus 27, 28 anos, né? Pode usar uma frase, vocês provavelmente já ouviram, que é pode sair, né? Pode ir embora, já que não está contente com essas normas. Por quê? Porque é um conjunto de regras, normas, que ele mesmo estabeleceu. E é por direito deles, né, no caso. Porque quando você nasceu já estava ali aquela edificação e ele já tinha aquela cultura que ele carregava. Na escola a mesma coisa, se você não concordar com as regras aqui da escola, não abre o portão e fala, vai embora então. Né? Chamam teu pai e tua mãe e fala, vai embora. Por quê? Porque aqui tem que seguir o que foi estabelecido. E na casa do pai de vocês, a mesma coisa. Mesmo que você já tenha uma certa idade. Né? O ser humano ele só vai ser livre e ter autonomia quando ele deixa a casa dos pais e segue a sua vida. Aí sim ele passa a ser autônomo e senhor das suas responsabilidades. Mesmo que seus pais te deixem livre, mas ainda assim você não tem uma autonomia, porque você usa o teu pai ou tua mãe como um amuleto, mesmo que você já tenha lá seus 30 anos de idade, né? Você ainda usa eles como um amuleto. Quando você sai da casa dele, vai para bem longe e segue sua vida, aí sim você é autônomo. Você tem a sua liberdade e sua autonomia. Aí você pensa como quer e age como quer. Né?
Até mesmo quando você mora com seus pais, você não pode, você até pode pensar diferente, mas você não pode geralmente expor o que você pensa, né? Porque vai gerar um conflito. E esse tipo de conflito entre família geralmente não é muito bom, tá? Voltando aí para a questão da liberdade. Quando a gente fala de liberdade, a gente fala também do livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio? Hã? Existe o livre-arbítrio? Existe? Mas se existe o livre-arbítrio, por que existem as consequências? Se você é livre para fazer aquilo que você quer, então por que lá na frente você tem que se preocupar com algo que você fez? Se você é totalmente livre, você também não estaria livre também daquilo que você fez, livre também da consequência das suas escolhas? Porque se você é totalmente um ser humano livre, era para você estar livre também dessas consequências. E pegando por esse tipo de pensamento, dá para dizer que o livre-arbítrio existe? Quem falou que sim? Então explica o que é esse livre-arbítrio. Em uma coisa, vocês podem ser livres, mas também não devem acreditar na sua. Fala a parte final que eu não compreendi. Se você podemos ver para o lado religioso, Diga. se você escolhe não acreditar em Deus, ser livre disso, você não precisa acreditar nas consequências que irá causar no ser humano, que você irá causar. Já que você tocou na parte do religioso, esse termo livre-arbítrio surge geralmente na vertente cristã. Escuta-se essa frase, esse termo, livre-arbítrio. E a primeira vez que a gente escuta, ouvir a questão do livre-arbítrio, é a questão dos primeiros seres humanos, né? Que foi estabelecido para eles não abrir uma caixinha, e eles foram lá e abriram uma caixinha. E quando abre aquela caixinha, vem um monte de consequências, né? Ele fala, ó, você é livre para fazer o que você quiser, mas não mexa naquela caixinha. E aí o ser humano, usando do seu livre-arbítrio, vai lá e mexe na caixinha. Mas se é livre-arbítrio, não Aí é ele que... perdeu as coisas boas da vida, ué. Então, mas Ele aí... decidiu mexer na caixinha e perdeu. Mas aí o livre-arbítrio está limitado, então você não é totalmente livre. É livre sim, ué. Você Por exemplo, você pode ser livre para escolher o que você quiser. Só que depois você vai ter que você não é louco. Mas aí você está limitando. Por exemplo, eu falo, olha, vocês é livre para andar em todo o território aqui da sala. E eu deixo a porta aberta, que é um convite a você sair mesmo. Não vou impedir ninguém de sair, mas vou deixar a porta aberta. De certa forma, eu não estaria limitando o livre-arbítrio de vocês. E a porta está aberta, você poderia sair. Mas eu falei, o livre-arbítrio é aqui dentro, não é lá fora. Então, nessa vertente, digamos que o livre-arbítrio estaria limitado, né? Mas, isso pelo segmento cristão, né? Tem outras formas também de ver o livre-arbítrio, pela ciência e, enfim, por outros meios. Mas, quem trabalha essa questão melhor do livre-arbítrio, tem o Tomás de Aquino, que cita a questão do livre-arbítrio, e o René Descartes também, ele traz uma teoria afirmando essa questão do livre-arbítrio. Mas depois a gente vai aprofundar melhor nisso. Já que a gente falou em René Descartes, a gente segue falando por ele. Pai do racionalismo, ou modo de estudo, a dúvida. Ele apresenta a dúvida como algo bom.
Agora mesmo, quando falamos de livre-arbítrio, eu propus uma outra situação, uma outra dúvida. Mas aí vocês vão em frente falando, não, mas a pessoa é livre, ela escolhe aquilo que ela quer, mas não está livre das suas consequências, né? E o René Descartes, ele fala, tudo que você não é concreto, não é exato, não é efetivo, você tem que trazer uma dúvida sobre aquilo. E o que não é concreto? E o que não é efetivo? Se você pega pelo estudo, a maioria das coisas não são efetivas. Tudo pode mudar a qualquer momento. Mas o que é efetivo? O que é aquilo que é exato, que não muda? Alguém tem algum exemplo? Hã? A matemática? Não dá para mudar a matemática? Nunca vai mudar? Nunca vai se atualizar? Pode mudar o jeito que ela é trabalhada, mas a matemática em si é a mesma. Então ela nunca vai mudar. Você quer dizer que a fórmula muda? Não, né? O que muda então? Você pode trabalhar com ela. Eu acho que assim, a gente pode achar vários jeitos de calcular, mas o resultado não vai mudar. Pode achar outras metodologias, né? Mas... Oi? Pois o resultado sempre vai ser o mesmo, né? Ou seja, a fórmula, a composição sempre vai ser a mesma. Ou seja, uma coisa exata, né? Você pega lá o... Já tomaram a amoxicilina? Já? Para que serve? Normalmente, quando você está com algum problema na garganta, você vai no médico e ele fala para você tomar. É um antibiótico, né? Um remédio para tirar a inflamação, né? Também, mas geralmente quando já está inflamado já recomendam utilizar antibiótico. Ou seja, dá para mudar essa composição da amoxicilina? Dá para mexer na composição dela? Hã? Porque se mexer, o que acontece? Hã? Já não é amoxicilina, já é outro remédio, se você mexer na composição, né? Porque a composição daquele remédio já é exato, não tem como mexer na composição deste remédio. Assim como 1, 2, 3, 4, 5 jamais será 7, 9, 2, 3, né? Assim também a matemática, nunca vai alterar a ordem, sempre a ordem vai ser essa, tá? E ele sempre vai apresentar essa questão da dúvida como algo bom. Ou seja, você sempre deve duvidar de tudo. Você sempre deve ser cismado, né? Nunca confiar totalmente, né? Tem alguém aqui de vocês que é cismado com as coisas? Está sempre com o pé atrás? Alguns, né? Não é todos, né? Alguns, né? Isso é uma característica boa, né? Isso é uma característica boa da pessoa, de estar sempre com a dúvida, não confiando totalmente, né? Eu também sou uma pessoa cismada, eu sempre desconfio das coisas. Poucas vezes que eu acreditei, sem duvidar, eu acabei dando mal, né? Porque eu falei, não, vou confiar, mas aí quando eu confiei do modo errado e me dei mal. Então essa questão da dúvida que o René Descartes apresenta, ela é muito boa. E ele dá um exemplo disso, né? Penso, logo existo. Já ouviu essa frase? Hã? Escutou essa frase? Penso, logo existo? Pois é, o René Descartes ele traz essa frase, né? Esse exemplo de dúvida. Ou seja, se eu estou pensando, eu existo. E se eu existo, eu estou pensando, né? Ou seja, é algo que faz com que a pessoa reflita, né? Como é que você vai falar assim, nossa,
você pensa automaticamente, você não para pensar que está pensando. Você já faz todas as coisas automaticamente. Você levanta pela manhã, quem trabalha, né, sai, vai trabalhar, automaticamente vai fazendo aquilo de um modo contínuo. Né? Ou quem faz algum curso, né? Ou quem fica o dia todo em casa, descansando, né? E por aí vai. Ou seja, cada um faz as coisas de um modo automaticamente, sem pensar. Mas o René Descartes, ele fala, nunca confie totalmente. Né? Teve um vídeo que eu estava assistindo de um eletricista, que ele já tinha muitos anos nessa área, e ele confiou que o quadro de energia geral estava desligado. E ele foi mexer lá na rede, tomou um choque, perdeu as duas mãos, os pés também, porque ele confiou que a rede estava desligada e não estava. E tomou um choque, perdeu aí as duas pernas e as mãos. Por quê? Vários anos de experiência, mas ele confiou, não usou a questão da dúvida como uma precaução. Então a dúvida, ela é sempre boa, ela sempre vai trazer uma precaução na sua vida. Né? E aí ele também diz como provar a existência. Né? Como é que você vai provar que você existe? Mas de que modo? Sim, mas como é que você vai provar para mim, por exemplo, que você existe e que você está aí? Hã? Como? Te dou um chute. Dando um chute? Se tudo isso for um sonho, você estiver dormindo, achando que está aqui, você está lá na sua casa deitado, dormindo, assistindo essa aula, mas tudo isso não passou de um sonho. E você acordou e falou, parecia tão real, eu estava conversando com o professor Paulo e com os outros, e com a Alice e com os demais, mas eu estava dormindo. E acordei de um sonho que parecia totalmente real. Né? E quantos de vocês já teve um sonho que parecia tão real que você estava ali, e quando você acorda, você fala, puxa, não passou de um sonho. Né? Oi? Nada, pensei aula, desculpa. Ou até mesmo quando você tem algum pesadelo e você acaba se mexendo ali na cama e virando, até cai às vezes da cama, e você fala, puxa, parecia tão real eu estar envolvido naquela situação. E quando você acorda, você vê que não passou de um sonho. Alguém de vocês já assistiu o filme Matrix? O filme Matrix, ele trabalha com essa questão da realidade e do que não é a realidade. Quantos de vocês já pararam para pensar e falar, poxa, tudo isso que eu estou fazendo vale a pena? Vale a pena eu ir na escola estudar? Vale a pena eu sair da minha casa e ir trabalhar? Vale a pena eu investir nisso? Vale a pena eu fazer aquilo outro? Né? Ou você vai sempre agindo automaticamente? Tudo que eu faço já está ligado no meu automático. Mas ele fala aqui, como provar a existência. Por exemplo, vocês estão aqui, eu estou aqui, mas logo a gente vai embora. Quando eu digo embora, não é 11 horas não, eu digo logo a gente vai embora para outra dimensão. Daqui a um tempo todo mundo vai morrer. Alguns vão morrer primeiro, outros depois, mas todo mundo vai morrer. Tá? E aí como que vai provar a sua existência? Hoje é mais fácil provar que existiu, o que existe porque tem as fotos. Através de foto você olha lá e fala, pô, não conheci meu bisavô, mas estou vendo ele na foto. Não conheci minha bisavó, mas estou vendo em foto. Mas até nessa situação você pode duvidar, que realmente não pode ser seu avô, não pode ser sua bisavó.
Às vezes seu pai ou sua mãe mentiu, né, para você, né? Ou alguém da sua família teve filho com outra pessoa e aquela pessoa não era seu progenitore, né? Então até nessa situação você tem que ter a dúvida, né? Mas voltando a essa questão da prova da existência, que temos aí as fotos comprovando a existência da pessoa, temos outros meios de provar a existência, ou que alguém existiu. Qual é esse meio de provar a existência que alguém existiu? Hã? Como? Áudio? No papel. Papel? Como assim no papel? RG. Hã? No RG, onde vem suas informações, vem seu número, né? O registro geral, onde fica arquivado lá no cartório que você existiu. Aquele número do RG é seu e depois que você morrer, ninguém mais usa aquele número. Só você vai usar esse tipo de número. Mas a gente está falando de uma coisa que é da nossa geração, da nossa época. Mas vamos pegar aí, o próximo tópico já seria religião e suas formas não concretas. Vamos pegar aí como provar que, por exemplo, Jesus Cristo existiu, né? Ele nasceu numa época que não tinha RG, veio numa época que não tinha documentos. Como é que vai provar que existiu? Como é que vai provar a existência? Né? Tudo que se sabe foi contado, foi passando por gerações de geração e foi contado. Quer falar alguma coisa, Laísa? Não vamos entrar nessa questão se está vivo. A gente está falando provar a questão da existência. Não, a gente não vai entrar na questão do religioso, acredita ou não acredita. Aqui a gente está, todo mundo aqui está para compreender de uma forma neutra. Tá? E quando fala de existiu ou não existiu, o René Descartes fala, tem que buscar um meio de comprovar que existiu, né? Ou que existe. Tá? Como é uma coisa que foi contada, veio passando de geração em geração, né? Por exemplo, o Jesus Cristo não deixou nada escrito, né? Tudo que se sabe foi escrito pelos seus seguidores, né? Foi? São as memórias, né? O Paulo de Tarso escreveu a vida dele, Pedro veio e relatou um pouco da vida dele também, e por aí vai. Ou seja, tudo que se sabe foi contado pelos seus seguidores. Tá? Essa questão de prova de existência ou não, aí a gente volta lá na questão da razão e na questão da fé, o racionalismo e a fé. O racionalismo ele vai pelo lado lógico, pelo lado que é comprovado. A questão da fé ela não tem como provar. Ou você acredita ou você não acredita. Essa é a questão da fé. O racionalismo não. O racionalismo trabalha com a linha que tem que ter provas concretas. Tá? Ou seja, como eu falei, a matemática, a física, a química são coisas concretas. A questão da fé, ou você acredita ou você não acredita. Né? Geralmente, a maioria não gosta de debater esse assunto porque é uma questão de acreditar ou não acreditar. Mas aqui nessa situação a gente está expondo uma alegoria, uma dúvida. A gente pode também falar da questão do Muhammad. Conhece o Muhammad? Já ouviram falar dele na aula de história? Não? Tem certeza? Não seria Maomé? Vocês conhecem ele como Maomé. O profeta Maomé. Lembra dele? Vocês ouviram falar na aula de história? Lembra lá do profeta Maomé? Já ouviram falar em alguma... Na aula de história não, mas na internet. Na onde? Na aula de história não. Acho que lá no 6º ano vocês ouviram falar, não viram? Na aula de história, ou talvez no 9º ano, não? Não lembram? Não. Maomé fundou, os seguidores dele que fundou
o que hoje é chamado de religião islâmica. Tá? Ele também, como provar a existência dele, como provar que ele existiu também? Não deixou nada escrito, não deixou documentação comprovando que existiu. Tudo que se sabe dele é o que os seus seguidores contam, né? Desde lá do século VI até hoje vem propagando a história dele, que aí formou-se uma grande religião lá no Oriente Médio, que se espalhou pela Ásia. O Siddhartha Gautama também, como é que vai provar que o Siddhartha Gautama existiu? Quem é esse agora que eu estou falando? Hã? Oi? Do budismo. Siddhartha Gautama, vocês conhecem como Buda. Tá? O Buda em si não é o nome dele. O Buda é um apelido, é um cargo. Por exemplo, o Papa. O Papa não é um nome, o Papa é um cargo. É uma função que o indivíduo ocupa. Depois que ele deixa aquela função, ele não é mais Papa. É a mesma coisa do Buda. O Buda não é o nome dele. O Buda é uma ocupação. E o primeiro Buda que existiu, que foi o que fundou a religião, era o indiano chamado Siddhartha Gautama, né? E aí como provar também que existiu? Não deixou nada escrito. Tudo que se sabe foi das suas histórias que foram contadas, né? A sua influência que deixou aí pelo mundo, né? Quem pratica o yoga, né? O yoga é uma coisa que veio lá da questão do Siddhartha Gautama, né? Ele era um hindu, seguia o hinduísmo, só que ele teve uma outra realidade sobre essa questão do hindu, né? Por exemplo, no hindu fala que a pessoa, depois que morre, reencarna de novo, e vai morrendo e reencarnando. Já o Siddhartha Gautama, ele traz uma outra visão sobre isso. Não é que você vai morrendo e reencarnando, você vai morrer uma vez só, e você, para sair do seu pensamento ali, do seu corpo, a sua matéria física, você não precisa morrer. Você vai fazer isso através de uma meditação. Através da meditação você pode deixar o seu corpo, a sua matéria e sair dela. Já acabou a aula? Só faltou falar de religião e suas formas não concretas. Eu dei só uma falada da existência. E aí por fim eu finalizo com religião e suas formas concretas. Alguma dúvida? Algum questionamento? Quem tem? Diga. Diga. Então, nós, sei lá, resumindo, tipo, que existe ser existir, não é a questão da ética, das consequências, não? Repete de novo a sua pergunta. Tipo, você faz uma coisa, mas depois tem a ética, tem os princípios, tem as leis, tem as normas, tem as consequências, que vai de acordo com elas, com a sociedade, sabe? Você está falando das consequências? A pessoa tem livre-arbítrio, faz o que quer, mas tem as consequências. É, certo, né? Você tem livre-arbítrio. Então, mas aí já entrou numa contradição. É igual seus pais falam, ó, pode sair, mas vou te deixar livre. Mas eu quero meia-noite você em casa. Então não te deixou livre, porque te limitou a chegar meia-noite. Então, é que essa questão do livre-arbítrio ela é complicada. Se você olha pela vertente cristã, vem toda aquela questão, te deixo livre, mas tem as leis que você deve seguir, né? Então, quando olha o livre-arbítrio, tem vários meios de você olhar. Se você olhar pelo hinduísmo, o hinduísmo te deixa livre mesmo. A única coisa que ele vai te prender é a questão da casta.
você não. A casca é a questão da reencarnação. Se você não for uma pessoa boa, você vai voltar como uma coisa ruim na próxima vida. Você morre agora, mas você renasce de novo com uma coisa que não presta. Então tem vários meios de ver o livre-arbítrio. A gente vai aprofundando isso quando chegar na vez de cada conteúdo. Ok? Mais alguém tem dúvida?